Eu não tirei a fita do bolso e a coloquei no aparelho imediatamente. Não porque quisesse prolongar algum tipo de poder, nem porque me desse prazer ver Amélia inquieta ou Leandro parado entre medo e cansaço, mas porque eu entendia perfeitamente que certas coisas, uma vez trazidas para a luz, nunca mais podem ser empurradas de volta para o escuro do mesmo jeito. Aquela fita não era uma folha que pudesse ser rasgada. Não era uma discussão que pudesse ser negada depois. Era a voz de um morto. E, quando uma voz assim se levanta numa casa, quem está dentro dela é obrigado a ouvir com os próprios ouvidos. Olhei para cada um deles. Joana estava perto da janela, com as mãos entrelaçadas, como se nem ela esperasse que esse dia chegasse tão rápido. Fábio tinha recuado um pouco, mas não tinha ido embora. Tinha o ar de quem entendia que estava diante de algo muito além da linguagem jurídica limpa em que costumava se mover, mas ainda não possuía a coragem de se retirar como simples estranho. Leandro estava sentado, os olhos presos ao chão, e Amélia seguia de pé, quase como se, enquanto permanecesse assim, ainda não tivesse perdido completamente o controle. Todo mundo senta, eu disse. Ninguém discutiu. Foi isso, mais do que qualquer briga, que me impressionou. Porque, em algum nível, todos já sabiam que o que vinha a seguir não era mais conversa. Era sentença. Fui ao quarto, peguei o aparelho antigo, a fita e os papéis e trouxe tudo para colocar sobre a mesa da sala, logo abaixo da fotografia de seu Álvaro. Naquele instante, a casa inteira pareceu se contrair. Ninguém mais falou em dividir. Ninguém mais mencionou o sangue. Ninguém mais usou palavras como natural, razoável, esclarecer, como se fossem panos limpos para cobrir o que havia de sujo. Ficou apenas o som do aparelho de fita pousando sobre a madeira. Um som pequeno, mas definitivo. Amélia foi a primeira a perder a paciência, embora desta vez a pressa viesse claramente misturada com medo. Toca, ela disse. Se todo mundo fala em verdade, então toca. Olhei para ela. Você quer mesmo ouvir? Ou só está torcendo para que aí dentro não exista nada forte o suficiente para te tirar do lugar em que você mesma se colocou? Amélia não respondeu. Leandro também não. Coloquei a fita no aparelho. O clique da tampa fechando foi discreto, mas fez Joana piscar. Fábio ajeitou o corpo na cadeira. Eu me sentei, apoiei as mãos nos joelhos para impedir que tremessem e apertei o botão. O primeiro chiado saiu baixo. Depois a voz de seu Álvaro se ergueu, rouca, cansada, mas ainda assim inconfundível. Se esta fita está sendo ouvida diante de todos, então ou Teresa cansou de esperar, ou eu demorei mais do que devia para proteger quem merecia. Só essa primeira frase já fez a cadeira de Amélia se mover. Não porque ela tenha se levantado, mas porque o corpo reage antes do raciocínio, quando a voz que se procurou, em silêncio, finalmente aparece diante de todos. Seu Álvaro dizia que, se aquela fita precisara ser aberta diante da família, era porque a casa já estava sendo tratada como coisa a repartir antes de ser tratada como lugar de memória. Disse claramente que não a deixava para Leandro, muito menos para Amélia, porque havia gente que só sabia ouvir o que lhe interessava. O resto, se não pudesse destruir, deformaria. Amélia congelou. Eu não olhei para ela. Olhei para a fotografia de seu Álvaro e, naquele instante, entendi o quanto ele tinha previsto. Não apenas a disputa pela casa,
mas também o tipo de gente que se sentaria ali depois da morte dele e o modo como usaria palavras bonitas para justificar a própria ganância. A voz prosseguiu. Ele disse que aquela casa não tinha sido salva por simples sangue, como os outros gostavam de repetir. Tinha sido salva pelo dinheiro de Duarte, pelo meu dinheiro, pela teimosia de um pai velho que finalmente aceitou olhar para a dívida do filho mais novo e pelo silêncio longo demais das pessoas que acharam que, aguentando mais um pouco, ainda conseguiriam salvar a família. Quando ouvi isso, vi Leandro levar a mão à boca. Amélia, por sua vez, encarava o aparelho como se olhar com força pudesse alterar o conteúdo da gravação. Seu Álvaro não falava com floreio. Não narrava para despertar pena. Falava do jeito que sempre viveu. Seco, direto, quase cruel. Disse que Leandro sabia da história. Sabia perfeitamente. Não porque alguém tivesse contado por alto, mas porque assinara. Assinara quando a casa quase se perdeu. Assinara quando Duarte ainda vivia e escolheu salvar o irmão em vez de vê-lo ser esmagado pelo banco. Assinara e depois vivera anos na esperança de que a última parte do documento desaparecesse para que a dívida moral desaparecesse junto. Olhei para Leandro. Ele já não estava sentado com a rigidez inicial. Os ombros tinham caído. Os olhos estavam vermelhos. Não chorava, não protestava. Apenas continuava ali como alguém que finalmente escutava, sem possibilidade de fuga, a parte da vida que sempre evitou nomear. Então a gravação chegou ao trecho que me obrigou a virar o rosto por um instante. Seu Álvaro disse que Duarte não tinha apenas salvado a casa. Antes de morrer, ainda pedira ao pai uma coisa muito clara. Se Teresa continuasse ali, ninguém jamais poderia tratá-la como hóspede dentro do lugar que o dinheiro dela e do marido ajudara a arrancar das mãos do banco. Ele afirmou que, justamente por isso, mesmo sem saber ser carinhoso, ao menos uma coisa precisava ser feita corretamente. Eu não poderia ser apagada daquela casa por gente que chegou depois. Ouvir isso me queimou os olhos, não por surpresa, mas porque, finalmente, alguém dizia com todas as letras aquilo que eu vivera em silêncio durante tantos anos. Eu não ficara ali por pena. Eu não ficara ali por falta de alternativa. Eu ficara porque uma parte real da minha vida tinha sido cimentada naquelas paredes enquanto Duarte ainda vivia. Seu Álvaro continuou dizendo que Leandro tivera chances de corrigir o que fizera. Mais de uma. Mas sempre escolhera o caminho mais fácil. Calar, recuar, deixar outros falarem por ele o que havia de pior e esperar para ver quanto ainda conseguiria preservar da própria imagem. E que era exatamente por isso que, no fim da vida, ele já não confiava que o filho mais novo colocaria a família acima do medo de perder espaço. Foi nessa parte que Amélia se levantou. "Ele está falando de quem?" perguntou com a voz quebrada. Ninguém respondeu. Nem era necessário, porque a própria gravação já avançava com nitidez suficiente para não permitir auto-engano. Seu Álvaro dizia que havia uma mulher que entrara naquela família como nora e, com o tempo, passara a olhar a casa como porta. Não perguntava sobre dor, não perguntava sobre dívida, não perguntava quem salvara quem. Apenas esperava a morte abrir o caminho, para então calcular o quanto poderia tirar dali. A sala inteira congelou. Eu não sabia quantas camadas de justificativa se rompiam dentro de Amélia naquele instante. Mas uma coisa estava clara. Pela primeira vez desde a véspera, ela já não comandava o ritmo da própria história. Estava sendo narrada por uma voz
que vinha perseguindo havia muito tempo. A fita ainda não tinha terminado. Na parte final, seu Álvaro falou diretamente com ela. Disse que, se estivesse sentada naquela sala ao ouvir a gravação, então precisava escutar com cuidado. Entrar numa família não dá a ninguém o direito de recortar a história ao gosto próprio. Se ela queria lugar, deveria tê-lo conquistado, ficando quando a casa estava mais frágil, não esperando o morto descer à terra, para depois chegar com a palavra sangue na boca e expulsar para fora quem guardava a memória. Vi Joana virar o rosto. Fábio abaixou a cabeça. Leandro permaneceu imóvel como pedra. E Amélia, mais devagar do que eu imaginava, sentou-se novamente. Não porque tivesse perdido com elegância, mas porque o corpo já não conseguia permanecer em pé naquele palco que ela mesma tinha montado. Quando Tito, o último chiado, desapareceu, o silêncio que ficou era tão denso que parecia pertencer não só às pessoas, mas também às paredes. Eu não fiquei muito tempo atrás da porta. Não porque tivesse amolecido com as batidas de Amélia, mas porque justamente quando eu me perguntava se devia deixar a situação esfriar um pouco, a campainha tocou de novo, não com a urgência irritada de quem exige ser atendido, mas 3 vezes, pausadamente, no ritmo de quem não vinha discutir nem pedir favor, e sim porque carregava alguma coisa que já não podia esperar. Abri. Não era Amélia, era Joana, sobrinha de seu Álvaro, mulher de mais de 50 anos que morava na Zona Oeste. Joana não era presença diária na casa, mas era próxima o bastante para que tudo o que realmente importava nessa família acabasse cedo ou tarde passando por ela. Desde a véspera pensei nela algumas vezes, não porque esperasse ajuda, mas porque Joana era o tipo de pessoa em quem seu Álvaro confiava sua mataneira. Não tão próxima a ponto de se enredar no caos, mas firme o suficiente para guardar uma coisa e deixá-la intacta até o momento exato. Ela estava no portão com um envelope amarelo claro nas mãos, mais espesso do que uma carta comum. Assim que me viu, não perguntou se eu estava bem, não comentou a presença recente de Amélia, não começou com nenhuma frase social. Disse apenas, bem baixo, eu preciso falar com você em particular. Olhei por cima do ombro dela. Amélia já estava perto do portão externo, mas claramente ainda não tinha ido embora de verdade. Permanecia a poucos metros, meio virada de costas, fingindo falar ao telefone. Eu soube na hora que ela não sairia sem antes descobrir quem tinha acabado de chegar. Pessoas como Amélia não abandonam a cena se ainda sentem que um fio importante pode cair na mão errada. Abri a porta para Joana entrar. No instante em que ela cruzou a soleira, Amélia se virou, avançou alguns passos e perguntou, sem nem disfarçar a atenção. Aconteceu alguma coisa, Joana? Joana lançou a ela um olhar rápido. Não foi hostil, nem ríspido, mas também não carregava a menor vontade de explicar nada. Assunto de família. Era o tipo de resposta que mais irrita quem está sendo mantido do lado de fora, porque não é agressiva o bastante para justificar escândalo, mas é clara o suficiente para marcar limite. Amélia soltou um riso curto. Eu também sou família. Joana a encarou. Isso depende do que exatamente está sendo falado. A frase saiu leve, mas foi precisa demais. Vi o rosto de Amélia endurecer. Não por se sentir ofendida, mas porque Joana tinha tocado exatamente na ferida que ela mais temia. O fato de que, nas camadas mais profundas de uma família, não basta entrar por casamento para ocupar o centro. Há gente que mora 10 anos na mesma casa e ainda assim nunca recebe a dor. Há gente que, por saber calar na hora certa,
acaba sendo mais confiável do que quem repete a palavra sangue. Levei Joana para a sala, mas ela balançou a cabeça. Não, no seu quarto. Entendi imediatamente. Ela não queria deixar o que trazia ao alcance dos olhos de Amélia. Levei-a para o quarto e tranquei a porta. Enquanto fazia isso, ainda ouvia os passos de Amélia na varanda. Não ia embora. Também não batia de novo. Apenas circulava perto-me bastante para captar alguma palavra mal dita. Joana sentou na beira da cadeira, mas não pousou o envelope na mesa imediatamente. Continuou segurando-o por alguns segundos, como se o peso dele exigisse cuidado até para a primeira frase. Augusto me entregou isso quase 2 meses antes de morrer, disse. Mandou que eu guardasse se a casa continuasse em paz, mas se começassem a pedir parte antes de ouvir, eu devia entregar a você. Olhei para o envelope e senti a garganta secar. Então era verdade. O que seu Álvaro deixara não estava apenas no escritório. Ele sabia que um dia alguém pisaria lá dentro. E, por isso, espalhara a história em mais de um lugar. Cada mão com uma camada. Cada esconderijo com uma parte. Ninguém chegaria a tudo por um único ponto. Abri o envelope devagar. Dentro havia uma cópia mais antiga do que as folhas que eu encontrara sob a imagem do santo. O começo era praticamente o mesmo, mas o final estava inteiro. E esse final explicava perfeitamente por que tinha sido arrancado do compartimento antes de eu chegar. Li linha por linha, sem correr, sem pular. No trecho final, Leandro não apenas reconhecia a dívida que colocara a casa à beira da perda, também assinava uma cláusula específica, aceitando que, se no futuro quisesse invocar o lugar de filho para reivindicar a casa sem considerar o dinheiro que Duarte e eu havíamos colocado ali, toda e qualquer pretensão dele deveria vir depois do reconhecimento, da reparação e da prioridade dos valores usados para salvar o imóvel. Precisei me sentar na cama, não por surpresa no sentido simples, mas porque, enfim, aquilo que eu só tinha tocado em pedaços, através de anotações e folhas rasgadas, estava diante de mim inteiro, sem deixar espaço algum para a velha zona cinzenta. Joana apontou para uma observação manuscrita no final da página. Lê isso. Abaixei os olhos. A letra de seu Álvaro, trêmula, mas mais firme ali do que no resto, como se tivesse sido escrita segurando raiva. Duarte pediu que eu não quebrasse o irmão diante da família, mas o irmão dele confundiu o silêncio com a absolvição. Baixei a folha. Duarte. De novo Duarte. Meu marido morto continuava no centro de tudo o que acontecia, não apenas como alguém digno de pena, mas como o homem que salvou aquela casa, salvou o próprio irmão e, por ter sido bom demais, deixou aberta a brecha pela qual outros seguiram vivendo, como se nunca devessem nada. Joana soltou o ar lentamente. Augusto me disse outra coisa, que Leandro não era um homem mau desde o início. Era fraco, e gente fraca, do lado de gente muito ambiciosa, às vezes se perde ainda mais rápido do que gente ruim. Não me surpreendi, só senti tristeza, porque essa é uma tragédia muito comum em famílias. A maldade declarada nem sempre destrói tanto quanto a fraqueza que quer manter as mãos limpas e deixa o mal agir por ela. Peguei a folha seca seguinte. Não era cláusula jurídica. Parecia mais um registro interno da família. Curto, seco, sem ornamento, mas pesava como pedra. Dizia que, se Duarte usasse o próprio dinheiro e o de Teresa para salvar a casa, então Teresa jamais poderia ser tratada como hóspede
nem empurrada para fora, como se não tivesse parte ali. E que, se um dia houvesse disputa, isso teria de ser dito diante de todos. Segurei a folha sentindo os olhos esquentarem, porque seu Álvaro nunca me disse isso de forma tão clara em vida. Nunca me chamou de filha, nunca me abraçou, nunca falou que entendia por que eu tinha ficado. Mas, naquele papel, do jeito duro e atrapalhado dele, havia uma admissão. Eu não estava naquela casa por compaixão. Eu estava porque uma parte real da minha vida também a tinha salvado. Joana ficou um tempo me olhando antes de perguntar: "Você entrou no escritório ontem à noite? Não entrou?" Assenti. "Entrei." "Estava tudo lá?" Balancei a cabeça. "Não, o final tinha sido tirado." Joana fechou os olhos por um segundo, como se a resposta confirmasse um medo que já vinha trazendo do lado de fora. Depois disse algo que me gelou por completo. "Leandro me procurou uns meses atrás." Ergui os olhos na mesma hora. "Procurou você?" "Sim," Joana respondeu. Não perguntou diretamente pelo acordo, mas rodeou a ideia de Augusto ter deixado documentos comigo. Se eu sabia de alguma coisa da casa, se existiam cópias fora dali. Na época achei estranho. Agora entendo. A última parte de indulgência que eu ainda guardava para Leandro morreu naquele instante. Desde o dia anterior, por mais irritada que eu estivesse, ainda deixava uma fresta para acreditar que ele era apenas um homem arrastado pela mulher. Mas não. Ele tinha ido atrás por conta própria, ou seja, não apenas sabia da dívida. Tinha medo do dia em que ela voltasse com nome e rosto. Nesse instante, batidas fortes vieram da porta. Amélia. "Teresa, abre a porta. Se isso envolve a casa, eu tenho o direito de ouvir." Joana me olhou. Eu olhei de volta. Nenhuma de nós precisava dizer o óbvio. Se a deixássemos do lado de fora por muito mais tempo, Amélia transformaria aquilo em escândalo. Puxaria advogado, puxaria Leandro, puxaria a situação exatamente para o tipo de confusão em que ela sabe se mover melhor. Apertei os papéis com força. E fui abrir. Amélia mais estava ali, os olhos acendendo imediatamente ao ver o envelope aberto. Leandro já não se escondia. Estava atrás dela no corredor, o rosto duro como o de um homem que acabava de entender que a parte final que esperava morta continuava viva. Amélia perguntou na hora: "Se isso é papel antigo, então você tem ainda mais obrigação de mostrar." Olhei para ela e, pela primeira vez desde a véspera, não senti nenhuma necessidade de baixar a voz. "Eu vou mostrar," eu disse, "mas não para você rasgar em pedaços convenientes." Amélia soltou um riso gelado. "Você acha que eu tenho medo?" Respondi imediatamente. "Você não tem medo do papel. Tem medo de que o final dele ainda exista." A frase acertou exatamente onde devia. O rosto de Amélia endureceu. Leandro, por sua vez, pela primeira vez desde o começo de tudo, não olhou para a esposa. Olhou diretamente para a minha mão, para os papéis, e eu entendi com absoluta clareza. A missa de 1 ano de seu Álvaro tinha finalmente aberto aquilo que Amélia imaginava poder controlar, mas jamais teve o direito de tocar primeiro. Eu sempre pensei que existem certos dias em uma família em que, por mais que os vivos se suportem mal, ainda assim precisam baixar a voz e se comportar como gente. O dia do enterro é um desses dias. A missa de 1 ano é ainda mais. Depois de 1 ano, a dor já não é nova, a ponto de fazer todo mundo chorar, mas continua real o bastante para lembrar que naquela casa existiu alguém de verdade,
com uma tosse ao amanhecer, uma xícara de café batendo na mesa, uma cadeira que ninguém ocupa por muito tempo. Eu acreditei nisso durante toda uma semana anterior à missa de 1 ano de seu Álvaro, meu sogro. Limpei cada retrato, troquei o pano do altar, escolhi flores brancas, assei os biscoitos de amêndoa de que ele gostava com o café e repeti a mim mesma que, pelo menos naquele dia, a casa precisava permanecer em paz. Eu estava errada. A casa ficou mais cheia do que o normal. Não cheia a ponto de virar festa, mas o suficiente para a sala estreitar, com o arrastar das cadeiras, o tilintar de talheres, as vozes de parentes que se falam mais baixo por respeito e, ao mesmo tempo, não escondem a curiosidade antiga de toda a família. Havia gente ali por saudade de verdade, gente ali porque achava feio faltar. E também gente ali só para ver, depois de 1 ano, para que lado a casa começava a pender. Meu nome é Teresa. Sou viúva de Duarte, o filho mais velho de seu Álvaro. Duarte morreu 9 anos antes, num acidente de carro, depois de uma viagem de trabalho para o madeireiro da família. Desde a morte dele, eu nunca mais saí daquela casa. No começo, porque seu Álvaro mandou que eu ficasse, não de um jeito carinhoso. Ele jamais foi homem de consolar bonito, mas disse uma frase que eu nunca esqueci. Se você for embora, esta casa não vai ter mais ninguém que saiba lembrar dos mortos do jeito certo. Eu fiquei por causa dessa frase. Depois fiquei porque eu mesma já não conseguia imaginar outro lugar que se parecesse com lar. Seu Álvaro era o tipo de homem que os de fora costumam entender errado. Seco, pouco sorridente, duro, às vezes ríspido e cada vez mais silencioso com a idade. Nunca me chamou de filha, como nessas histórias doces que as pessoas gostam de contar. Mas confiava em mim, confiava à maneira dele. Quando as mãos começaram a tremer, me deixou com as chaves das gavetas e dos documentos. Quando a vista enfraqueceu, só queria que eu lesse contas e cartas para ele. Homens como ele não amam pela delicadeza. Amam permitindo que alguém entre onde mais ninguém entra. O filho mais novo dele, Leandro, era o oposto de Duarte. Se Duarte era o homem calado que fazia mais do que dizia e carregava o peso sem espalhar, Leandro era do tipo que sempre encontrava um jeito de explicar tudo de forma que ele próprio parecesse razoável. Não era burro, também não era abertamente cruel. Mas, convivendo de perto, eu entendi que ele possuía um talento muito específico, transformar a própria fraqueza em algo que os outros precisavam tolerar. E, se fosse conveniente, deixar outra pessoa falar por ele o que havia de mais feio. Essa pessoa era a mulher dele, Amélia. Amélia era bonita, rápida, bem vestida, educada diante dos outros, e sempre sabia o momento certo de sorrir e o momento certo de parecer respeitosa. Quem a conhecia pela primeira vez costumava achá-la uma mulher firme, mas correta. Eu mesma pensei assim quando Leandro a trouxe para a família, mas viver anos debaixo do mesmo teto, dividir refeições e observar olhos pousando em dinheiro, objetos, chaves e papéis ensina muita coisa. Havia em Amélia uma fome silenciosa. Ela olhava para tudo como quem calcula valor. Um cômodo para ela não era apenas um lugar. Era algo que podia pertencer a alguém. Um objeto nunca era só lembrança. Era algo que podia mudar de mãos. E uma dor dentro da família, se colocada na posição certa, também podia virar oportunidade. Durante o primeiro ano depois da morte de seu Álvaro, Leandro e Amélia não apareceram tanto. Mas, cerca de 1 mês antes da missa de 1 ano, Amélia começou a surgir mais. No começo vinha com frutas, vinho,
perguntando se eu precisava de ajuda com a preparação. Depois passou a perguntar sobre contas antigas, papéis do terreno, chaves do escritório e lançou de forma casual a pergunta sobre se seu Álvaro tinha deixado alguma coisa por escrito além do normal. Eu respondi apenas o necessário, mas quanto mais o dia se aproximava, mais o olhar dela dentro da casa mudava. Já não parecia o olhar de quem vinha ajudar numa missa. Parecia o olhar de quem decorava o mapa de um lugar ao qual pretendia voltar por outro motivo. Na manhã da missa, acordei antes do amanhecer. Passei café do mesmo jeito forte que seu Álvaro gostava, embora soubesse que ele já não estava ali para reclamar. Coloquei a foto dele no centro do altar, troquei a água das flores, alinhei as velas, estiquei o pano para não deixar uma dobra sequer. Houve um momento em que fiquei sozinha diante da fotografia por muito tempo, até dizer bem baixinho: hoje eu vou manter isso em paz. Naquele instante, eu realmente acreditei. Os primeiros parentes chegaram perto das 10. Uma prima de seu Álvaro, alguns sobrinhos, 2 netos distantes, depois um vizinho antigo da família. Leandro e Amélia vieram mais tarde, quase na hora do almoço. Amélia vestia preto discreto, o cabelo preso baixo, a aparência perfeita, a ponto de qualquer pessoa que não olhasse para os olhos dela pensar que viera com respeito verdadeiro. Mas eu vi. Assim que entrou em casa, o olhar dela não parou muito na foto de seu Álvaro. Passou pelo altar e demorou mais do que devia no armário baixo, junto à parede, na porta do escritório, no corredor que levava aos cômodos privados. Foi rápido, mas não rápido o bastante para me escapar. O almoço correu em uma falsa tranquilidade. Falaram das manias de seu Álvaro, do temperamento difícil, da seriedade com o trabalho, da forma como ele conseguia ficar calado por horas e, ainda assim, fazer a casa inteira obedecer a um simples olhar. Eu escutava tudo com o peito aquecido e pesado ao mesmo tempo, porque, por mais cansativo que tivesse sido viver com um homem como ele, seu Álvaro continuava sendo a última coluna que manteve aquela casa de pé depois que Duarte morreu. No meio da refeição, Amélia começou a falar mais, não exatamente sobre seu Álvaro, mas sobre o futuro da família, sobre a necessidade de deixar as coisas claras, sobre como casa e patrimônio, quando ficam nebulosos, geram problema. Ela não foi direta de imediato, foi espalhando pequenas frases, como quem pisa no chão antes de entrar com todo o peso. Leandro escutava, às vezes assentia, às vezes permanecia em silêncio, e esse assentimento frouxo dele me incomodava mais do que as palavras dela, porque eu conhecia homens como Leandro. Raramente são eles que pronunciam primeiro o que há de mais feio. Eles apenas deixam que outra pessoa faça isso. Depois do almoço, quando alguns parentes já começavam a se levantar, Amélia segurou a sala com a mesma voz calma que usa sempre que quer parecer muito razoável. Teresa, eu acho que talvez a gente já devesse esclarecer uma coisa de uma vez. Olhei para ela. Que coisa? Amélia pousou a xícara de café na mesa e disse, como se fosse a frase mais normal do mundo: essa casa. A sala caiu num silêncio instantâneo. Perguntei novamente: o que tem a casa? Amélia olhou para mim com uma serenidade que chegava a ser cruel. Depois de 1 ano, as coisas precisam ficar claras. Leandro é o filho, e você... Ela parou por um breve segundo, então sorriu de leve. Você é só a nora. A frase não saiu alta, ela não gritou, não bateu na mesa. Mas eu juro,
Nunca ouvi nada tão gelado dentro de uma casa, ainda cheirando a vela acesa para um morto. Você é só a nora. Essa única frase apagava 9 anos da minha permanência ali depois da morte de Duarte. Apagava os 4 últimos anos em que cuidei de seu Álvaro até o fim. Apagava as noites em que fiquei ouvindo a tosse dele no corredor. Apagava as manhãs em que eu trocava remédio, lia contas, marcava médico e mantinha aquela casa de pé. Nem percebi em que instante me levantei. Só lembro muito nitidamente do frio que me atravessou quando meus olhos pousaram no armário baixo ao lado da parede. A gaveta de baixo estava entreaberta por uma linha fina. Naquela manhã, eu a tinha fechado com as minhas mãos. Eu me lembrava perfeitamente. Foi nesse instante, no meio dos parentes murmurando "deixa isso para depois", da expressão tranquila de Amélia e do silêncio desagradável de Leandro, que entendia alguma coisa depressa demais para não doer. Amélia não tinha vindo ali apenas para me humilhar diante da família. Ela tinha vindo porque acreditava que havia naquela casa alguma coisa que eu sabia, ou que seu Álvaro havia deixado para eu saber. E a frase "você é sua nora" não era com apenas um tapa. Era o primeiro movimento para me empurrar para fora do meu lugar antes que ela enfiasse a mão no que estava escondido atrás desse lugar. Amélia não respondeu de imediato. Aquele pequeno atraso já dizia mais do que qualquer defesa que ela pudesse inventar. Se tudo o que ela tivesse fosse uma suspeita vaga, ou se naquela manhã estivesse apenas apostando numa reação minha, ao ouvir a pergunta de Leandro, ela teria rido e desviado o assunto na mesma hora. Mas não. Ficou imóvel, os olhos indo do marido para mim, depois para Joana, depois para Fábio, como se estivesse medindo até onde podia confessar sem perder toda a vantagem. Eu só percebi que você valorizava demais aquele escritório, respondeu por fim. Qualquer um notaria que existe alguma coisa ali. Eu soube na hora que aquilo não era toda a verdade. Leandro também soube. Porque, se fosse apenas intuição, Amélia não teria voltado à minha casa naquela manhã, perguntando diretamente se eu tinha entrado no escritório durante a noite, nem teria colocado o nome de Duarte no centro da conversa antes que qualquer um de nós o fizesse. Ninguém acerta assim apenas por faro. Era preciso haver uma ponta concreta, algo visto, algo ouvido, algo guardado durante meses. Leandro permaneceu de pé, mas o olhar tinha mudado, já não havia ali a fuga habitual. Também ainda não era exatamente coragem. Era alguém encurralado ao ponto de entender que, se continuasse fechando os olhos, se tornaria ele mesmo o último excluído da verdade. Você sabe mais do que isso, ele disse. Amélia franziu a testa. Você está querendo jogar tudo em cima de mim? Eu estou perguntando de onde você sabe, respondeu ele. A sala inteira tornou a afundar num silêncio tenso. Observei os dois como quem vê um casal descobrir, ao mesmo tempo que navegava no mesmo barco, mas cada um escondia um furo diferente. Desde a véspera, Amélia tinha sido o avanço. Leandro, o homem atrás dela. Mas, naquele instante, Leandro começava a compreender uma coisa profundamente desconfortável. Talvez a mulher já soubesse mais do que ele pretendia permitir. E homens como Leandro temem menos a verdade do que a ideia de alguém chegar a ela antes deles, né? Amélia riu, mas o som saiu quebrado. Interessante. Você me esconde coisas por anos e agora quer me interrogar como se eu fosse a culpada. Leandro não fugiu da frase.
Eu escondi porque fui covarde, disse muito baixo. Você está escondendo porque ainda quer tirar alguma coisa disso. Senti a nuca gelar. Era a segunda vez, no mesmo dia, que ele dizia algo mais próximo da própria natureza do que em todos os anos em que o conheci. E isso me deu mais tristeza do que satisfação, porque quando um covarde finalmente admite a própria covardia, quase sempre é porque já deixou tudo ir longe demais para poder reparar com dignidade. Amélia empalideceu. O que você acha que eu sou? Leandro respondeu, sem desviar os olhos. Alguém que não veio aqui só por causa da casa. O silêncio que caiu em seguida tinha peso de pedra. Fábio não falou, Joana também não, e eu entendi com toda clareza que Leandro acabava de tocar no centro exato que Amélia sempre tentou esconder. A casa nunca foi o único objetivo. Foi apenas a forma mais legítima de tocar aquilo que estava muito mais fundo. Joana então falou. Diz a verdade, Amélia. Desde quando você começou a seguir essa história? Amélia olhou para Joana, depois para mim. Uma parte dela ainda resistia ao fato de ter de se desnudar diante de mim. Eu entendia isso. Pessoas como ela suportam melhor serem expostas diante da família inteira do que confessar algo diante justamente de quem sempre julgaram menor. Por fim, ela falou, em voz mais baixa. Desde uma vez em que ouvi seu Álvaro discutindo com Leandro na cozinha. Ao ouvir o nome do meu sogro, a sala pareceu gelar um pouco mais. Amélia continuou. Ele disse uma frase que eu nunca esqueci. Disse: se Duarte ainda estivesse vivo, você não teria coragem de me pedir isso olhando na minha cara. Foi nesse dia que eu soube que havia uma história antiga, ligada a Duarte, que ninguém falava. Meu peito se apertou. Era um tipo de dor diferente. Não a dor da surpresa, mas a dor de perceber que outra pessoa também tinha tocado a mesma zona silenciosa em que eu vivera por tanto tempo. Só que não por amor, e sim pelo cheiro da vantagem. Amélia prosseguiu, mais rápido, como quem já abriu a comporta. Depois eu achei um pedaço de papel velho entre os cadernos do Leandro. Não estava inteiro. Tinha a palavra compensação, alguns números e a assinatura dele. Eu perguntei, e ele não respondeu. Foi aí que eu soube que alguém tinha salvado alguma coisa maior do que a casa, e que isso tinha sido escondido. Leandro virou o rosto. Vi claramente aquela reação. Não era raiva. Também não era simples vergonha diante de terceiros. Era o reflexo de alguém ouvindo, no meio da sala, o nome exato daquilo que vinha tentando manter enterrado. Eu entendia perfeitamente o movimento de Amélia. O que soava como confissão ainda era, no fundo, uma tentativa de se colocar no papel de vítima. Talvez ela tenha sido excluída de parte da verdade, mas ser excluída não obriga ninguém a levar advogado para a missa de 1 ano e a usar "você é só a nora" como golpe de abertura. Entre ser deixada de fora e decidir pisar na memória dos mortos para conquistar espaço, existe um caminho longo. E Amélia escolheu cada passo desse caminho. Leandro perguntou de novo, com a voz mais rouca. E o que mais? Amélia o encarou por um instante e respondeu. Eu vi seu Álvaro como uma fita. Senti o corpo inteiro gelar. Ela continuou. Foi só uma vez. Ele já estava muito fraco. Achou que eu tinha saído da cozinha. Eu ouvi ele dizer uma frase estranha. Esperem até esta casa abrir a boca e vocês vão entender. Eu não sabia o que tinha na fita, mas sabia que era importante. E sabia que se eu a encontrasse antes, deixaria de ficar do lado de fora. Aquilo bastava. Uma discussão ouvida. Um pedaço de papel, um momento com a fita nas mãos de seu Álvaro.
Era suficiente para que alguém como Amélia alimentasse uma obsessão durante meses, cavando, observando, esperando a hora de entrar. Joana perguntou sem rodeios. E se você encontrasse primeiro, o que faria? Amélia não fugiu, ergueu um pouco mais o queixo, como fazia sempre que sentia o olhar dos outros descendo sobre ela. Pelo menos eu não deixaria tudo cair sempre no colo da Teresa. Nesta casa, todo mundo olha para ela como a viúva que ficou, a mulher que se sacrificou, a pessoa confiável. E os outros? Leandro também é filho. Minha família também precisa de lugar. Foi então que enxerguei com nitidez a parte mais escura dela. Não era só ganância por dinheiro. Era uma fome diferente. A fome de entrar no centro de uma memória e de uma dívida que ela sabia não poder tocar pelo afeto. Então tentou tocar pelo documento, pela lei, pela falha no segredo dos outros. Eu disse devagar: você não queria justiça. Queria o direito de entrar num lugar que nunca foi seu. Amélia não respondeu, e foi o próprio silêncio que respondeu por ela. Leandro abaixou a mão da testa e me olhou. Naquele momento, já não parecia um homem que tinha vindo cobrar uma casa. Parecia alguém que finalmente entendia estar diante da escrita exata da própria dívida moral. Teresa, ele disse, além dessas folhas, existe mais alguma coisa? Eu sabia que, a partir daquele instante, qualquer resposta minha empurraria a história para outro território. Mas também sabia que aquele era exatamente o momento de que seu Álvaro tinha falado. Já não era cedo demais, e, se eu continuasse adiando, repetiria exatamente o erro que ele e Duarte tinham cometido por tempo demais: adiar a ruptura por medo do estrondo. Olhei diretamente para Leandro. Existe, eu disse. A fita. A sala inteira congelou. Joana me olhou. Fábio também. Leandro ficou imóvel. Só Amélia reagiu imediatamente, a voz rouca de pressa e medo. O que ele disse nela? Olhei diretamente para ela. O suficiente para você entender, respondi. Porque ele nunca quis que você fosse a primeira a tocar nisso. Leandro foi o primeiro a sair da casa. Não porque tudo tivesse terminado, nem porque, de repente, a vergonha o tivesse tornado melhor, mas porque há pessoas que, em certo ponto, já não conseguem permanecer sentadas no mesmo cômodo em que a voz de um morto acabou de chamá-las pelo nome certo. Vi Leandro se levantar muito devagar, a mão ainda apoiada no joelho, como se só o gesto de tirar o corpo da cadeira já pesasse demais. Ele não olhou primeiro para mim, nem para Amélia. Os olhos passaram pelo aparelho de fita, pelo altar, pela fotografia de seu Álvaro e pararam num ponto vazio da sala, como se ele já não soubesse onde pousar o olhar sem ser atravessado pela própria memória. Eu achei que ele diria mais alguma coisa, uma frase, outro pedido de perdão, alguma confissão menor, ou, ao menos, que pronunciasse o nome de Duarte de maneira limpa depois de tantos anos. Mas não. Leandro apenas se levantou, puxou o ar devagar e disse, com a voz seca e baixa: eu preciso ir. Ninguém o reteve, nem Joana, nem Fábio, muito menos eu. Porque eu entendia que havia momentos na vida de uma pessoa em que, se ela permanecesse mais um minuto, faria uma de duas coisas: começaria a mentir de novo ou desabaria de vez na frente dos outros. E, no caso de Leandro, as duas possibilidades já chegavam tarde demais para servir a qualquer um.
Eu ouvi atravessar o corredor, os ombros pesados, as costas um pouco mais curvadas do que o normal. E, pela primeira vez em muitos anos, enxerguei nele alguma coisa que me lembrava Duarte. Não a bondade, não a firmeza, mas o cansaço de quem carregou algo por tempo demais. A diferença é que Duarte carregava para salvar, Leandro carregava para fugir. Amélia saiu depois, mais devagar, mas não atravessou a porta imediatamente. Parou no meio da sala e ficou olhando para o altar por mais tempo do que jamais tinha feito antes. Eu não sabia exatamente o que se passava dentro dela naquele instante. Talvez raiva, talvez humilhação, talvez um cálculo novo, rápido, para um retorno futuro. Pessoas como a Amélia não se transformam de uma vez só porque foram golpeadas. Mas havia uma coisa que eu percebia claramente. Desde o momento em que a fita terminou, o olhar dela naquela casa já não era o mesmo. Já não era o olhar de quem mede. Era o olhar de quem compreendeu que uma casa não é feita apenas de parede, porta e direito. Também é feita de memória. E às vezes, memória é mais dura do que papel. Eu não vou pedir que você me perdoe, ela disse por fim. Eu não respondi. E também não vou pedir que você me veja como boa, continuou. Talvez eu realmente não seja, mas eu não fui a única pessoa nesta casa que viveu escondendo coisas. Foi então que eu a encarei diretamente. É verdade, mas você foi a primeira a escolher transformar esse lugar escondido em degrau. Amélia apertou os lábios. Era o tipo de gesto de quem sabe que foi atingida no ponto exato, mas já não consegue torcer a conversa a seu favor. Então ela falou de novo, mais baixo. Eu só não queria que eu e a minha filha ficássemos sempre do lado de fora de tudo. A frase me fez permanecer imóvel por um instante, não por compaixão, mas porque era a primeira vez em toda aquela história que Amélia dizia algo que soava mais verdadeiro do que todas as frases afiadas de antes. Não verdadeiro a ponto de tornar o que ela fez menos errado, mas verdadeiro o suficiente para me mostrar que a ganância dela não nascera de um lugar totalmente vazio. Tinha nascido de fome, fome de lugar, fome de reconhecimento, fome de entrar onde outros já estavam antes. Só que, em vez de buscar esse lugar pelo tempo, pela lealdade, pelos dias difíceis da casa, ela escolhera a forma mais rápida, rasgar uma fenda e entrar por ela. Eu respondi lentamente. Ficar do lado de fora não é o mais vergonhoso. Vergonhoso é querer entrar, empurrando outra pessoa para fora da própria memória. Amélia não contestou. Apenas a sentiu muito de leve e se virou. O som dos saltos dela sobre a madeira foi diminuindo até desaparecer no alpendre, nos degraus, no pátio. A casa, enfim, ficou silenciosa. Não o silêncio de antes, quando todos prendiam a respiração porque algo ainda ia explodir, mas o silêncio depois da explosão, quando tudo o que era leve, falso, ou provisório já caiu e só a parte pesada permanece. Fábio foi o próximo a ir embora. Diante de mim, hesitou por um instante antes de dizer: eu não vou dizer a irresponsabilidade de que agora tudo ficará bem, mas pelo menos a verdade já tem lugar demais para ser empurrada de volta com facilidade. Assenti. Eu não o odiava do jeito que odiava a Amélia. Com Fábio, o que eu sentia era mais cansaço do que raiva. Cansaço de gente acostumada a viver na zona segura das cláusulas e dos procedimentos até que a vida as empurra diante de uma verdade mais pesada do que papel. Ele não era mau de forma ativa,
mas também não era tão limpo quanto gostava de imaginar. E talvez essa fosse a lição dele nessa história. Às vezes, sentar-se no lugar errado, mesmo como profissional, também é uma forma de participação. Joana ficou mais tempo. Ela me ajudou a recolher os copos, dobrar a toalha, arrumar as cadeiras. O simples gesto de duas mulheres estarem na cozinha, no fim da tarde, fazendo coisas pequenas e habituais, acabou me apertando mais do que a própria fita. Porque certas dores, quando finalmente são expostas, não fazem a pessoa gritar. Apenas tornam os gestos mais comuns estranhamente suaves e pesados ao mesmo tempo. Enquanto lavava a última xícara, Joana perguntou baixinho: "Você está muito zangada com Augusto?" Fiquei em silêncio por um tempo antes de responder: "Estou." Ela assentiu sem surpresa, como se essa fosse a única resposta possível para quem realmente entendia a história. "Porque ele falou tarde demais", eu continuei. "Se tivesse falado antes, talvez Duarte não tivesse carregado tudo sozinho por tanto tempo. Talvez eu já soubesse porque estava nessa casa. Talvez..." Parei. Talvez eu não tivesse precisado ouvir que era só a nora diante do altar dele. Joana pousou a mão molhada na pia e olhou para baixo. "É, mas ele falou. No fim, falou." Eu não respondi, porque sabia que ela tinha razão. A gente que passa a vida inteira sem corrigir o próprio jeito errado. Mas, no fim, ainda consegue deixar uma porta aberta. Não o suficiente para apagar a ferida. Não o suficiente para trazer um morto de volta. Mas o suficiente para impedir que o vivo seja apagado completamente. Quando Joana foi embora, já estava quase anoitecendo. Atravessei sozinha a sala e parei diante do altar de seu Álvaro. As velas estavam no fim. O incenso já era apenas um fio. Na fotografia, ele seguia com a mesma expressão severa, levemente fechada, de sempre. Fiquei olhando para ele por muito tempo. E pela primeira vez, depois de 2 dias atravessando humilhação, medo, dor, raiva e cansaço, senti outra coisa se formar em mim. Não alívio, não vitória, clareza. Eu não permanecia naquela casa por caridade de seu Álvaro. Não permanecia porque Duarte tinha morrido e me deixaram um canto. Não permanecia por causa da lei, nem por causa de uma fita. Eu permanecia porque aquela casa tinha sido reconstruída, em parte, com a minha vida. Porque os anos em que Duarte ainda vivia, o dinheiro que juntamos, as vezes em que ele carregou Leandro, as noites em que eu cuidei de seu Álvaro, as manhãs em que lhe dei remédio, os meses em que fui a única pessoa capaz de permanecer no escritório escutando a respiração cansada dele. Nada disso desaparecia só porque uma mulher mais nova e mais tardia tinha decidido dizer que eu era só a nora. Foi então que entendi que o maior legado da fita não estava em derrotar Amélia, nem em impedir a partilha que eles queriam. O maior legado era ter obrigado aquela casa a dizer, diante de todos, que eu não estava ali pela bondade de ninguém. Eu estava ali pela parte da minha vida que tinha sido colocada nela. E quando compreendi isso de verdade, senti um silêncio novo atravessar o meu corpo. Não o silêncio da resignação, mas o silêncio de quem finalmente sabe que já não precisa pedir licença para pertencer. Eu não entreguei os papéis para Leandro imediatamente, não para humilhá-lo, mas porque eu queria olhar com atenção o rosto do homem que, no dia anterior, tinha deixado a esposa me chamar de só a nora, e que agora surgia atrás dela como uma sombra cansada e assustada, para ver quanto daquela falsa calma resistiria quando ele encarasse o final
que talvez tivesse passado anos esperando que desaparecesse. Você quer ver mesmo? Perguntei. Leandro assentiu de leve. Amélia avançou meio passo na mesma hora. Se ele vai ler, eu também vou. Virei-me para ela. Não, desta vez você não vai se apoiar no ombro de ninguém para ler antes a parte que te interessa. Ela ia responder, mas Joana a interrompeu com uma frase curta. Deixa ele ler sozinho. E foi justamente essa calma que a irritou ainda mais. Pessoas como Amélia não têm tanto medo de palavras duras. Têm medo de limites firmes e tranquilos, porque esse tipo de limite as coloca exatamente onde não querem estar, do lado de fora. Coloquei os papéis nas mãos de Leandro, ele os segurou. Mal passou os olhos pelo início e já foi diretamente ao fim, onde estava sua assinatura. Os ombros enrijeceram. A leitura desacelerou. Travou numa linha, voltou um pouco, desceu de novo. Era o movimento de alguém que conhece demais o que está lendo para fingir surpresa, mas que mesmo assim sente a faca entrar por descobrir que aquilo continua existindo. Amélia não suportou o silêncio. O que foi que você assinou? Ninguém respondeu. Leandro virou a página e encontrou a anotação de seu Álvaro. Quando chegou à linha em que Duarte pedia ao pai para não quebrar o irmão diante da família, e ainda assim o irmão confundia silêncio com perdão, o rosto dele perdeu cor de vez. Não era a palidez de quem foi pego de surpresa. Era a de quem foi puxado de volta para um momento que desejava enterrado para sempre. Você lembra, não lembra? Perguntei. A pergunta saiu baixa, mas a sala inteira pareceu se prender a ela. Leandro não respondeu na mesma hora. Apertou mais os papéis. A boca se fechou, como se, ao relaxar um pouco, tudo ameaçasse sair junto. Então Amélia o chamou. Leandro? Dessa vez ele ergueu os olhos para a mulher. E eu vi ali, muito claramente, a primeira rachadura de verdade entre os dois. Não a rachadura comum de um casal brigando, mas a rachadura que aparece quando alguém percebe que a pessoa ao lado viveu por anos apoiada numa história incompleta. Eu lembro, ele disse, muito baixo. Amélia ficou imóvel. Lembra do quê? Leandro tornou a baixar os olhos. Lembro que eu assinei. Ouvi aquilo sem sentir nenhum alívio, porque há verdades que, mesmo quando já foram intuídas, ferem de outra maneira quando saem da boca da pessoa certa. Matam qualquer última hesitação. Leandro puxou uma cadeira e se sentou perto da janela. Levou a mão à testa como se a dor estivesse subindo da nuca para os olhos. Eu vi claramente que a mão tremia. Não era tremor de raiva. Era tremor de memória. Amélia se virou completamente para o marido. Então explica. O que foi que você assinou? Por que eu nunca vi isso? Ele demorou muito a responder. Quando a casa quase se perdeu, meu pai disse que, se Duarte e Teresa colocassem o dinheiro deles para salvar tudo, então ninguém poderia fingir depois que isso nunca tinha acontecido. Olhei para Amélia. O rosto dela estava branco. Não apenas porque descobria que o marido escondia um segredo, mas porque esse segredo destruía o teatro inteiro que ela vinha montando desde a véspera. O pai morto, o filho herdeiro natural, a nora como hóspede antiga demais. Então por que você nunca me contou? Ela perguntou, agora em voz mais baixa. Leandro soltou um riso curto, seco, cansado. Porque eu achei que a parte final tivesse desaparecido. A frase me gelou. Não era ignorância. Não era boato mal lembrado. Leandro passara todos aqueles anos agarrado na esperança de que o final do documento realmente tivesse sumido,
para então poder agir como se a dívida tivesse morrido junto. Amélia recuou um passo, mas só um. Logo em seguida, como eu já esperava, procurou outra borda onde se apoiar. Mesmo que você tenha assinado isso, foi há muito tempo. Um acordo antigo desses talvez nem tenha valor mais. Foi então que Dr. Fábio se aproximou, pediu para ver a folha. Eu não entreguei tudo, apenas a cláusula e as assinaturas. Ele leu com extremo cuidado. Quanto mais lia, mais difícil ficava manter o ar profissional e confortável do dia anterior. Do ponto de vista jurídico, começou interrompendo a si mesmo. No mínimo, a partilha simples da casa, como se tentou colocar ontem, deixa de ser possível. Amélia se virou abruptamente. Deixa de ser possível como? Fábio agora falava com muito mais cautela. Se houver prova de que a casa foi salva com recursos externos ao patrimônio sucessório natural e de que existe um compromisso formal de prioridade de restituição, então toda a cadeia de direitos precisa ser reavaliada antes de qualquer discussão sobre divisão. Sem contar, ele hesitou. Sem contar que há sinais claros de conhecimento prévio dentro da própria família. Vi Leandro fechar os olhos por um segundo. Amélia já não olhava para mim, olhava para o marido. Era o olhar de quem acabava de perceber que não estava sendo bloqueada só por uma cunhada. Estava sendo mantida dentro de uma história pela metade pelo homem ao lado. Você sabia disso e mesmo assim me deixou falar daquele jeito ontem? Ela perguntou. Leandro respondeu muito baixo. Eu não achava que a parte final ainda existisse. Amélia soltou uma risada amarga. Então você me deixou trazer toda aquela conversa de filho, nora e direito no dia da missa do seu pai, sabendo que esta casa tinha sido salva com o dinheiro do seu irmão? A pergunta voltou como faca para ele. Olhei para Leandro. Pela primeira vez desde o começo de tudo. Já não vi tanto cálculo. Vi apenas o cansaço antigo de alguém que carregou aquela dívida por tanto tempo que deixou de saber se tem mais medo de perder a casa ou de olhar diretamente para a parte do passado que a salvou. Ele ergueu os olhos para mim. Duarte te contou alguma coisa naquela época? Senti o peito apertar. Não, respondi com sinceridade. Ele só dizia que a casa estava em dificuldade e que a gente precisava aguentar. Leandro soltou um riso triste, com os olhos vermelhos. Porque ele era sempre assim, fazia tudo e não contava. Fez uma pausa. E eu falava de tudo, menos da pior parte de mim. Joana virou o rosto discretamente, como quem não queria deixar ninguém ver os olhos molhados. Amélia continuava no meio da sala, e eu sabia que ela ainda não tinha desistido. Pessoas como ela não recuam porque uma camada se rompeu. Elas procuram outra, e foi exatamente isso que ela fez. Tudo bem, então esta casa não pode ser dividida desse jeito. Mas isso não explica porque seu Álvaro escondeu tudo tão fundo. E o que mais havia naquele escritório? Ah, escritório, Teresa? Olhei para ela. A pergunta confirmava o que eu já sabia. Amélia nunca correu apenas por causa de um acordo antigo. Sabia que havia outra camada nessa história. E era essa camada que a deixava verdadeiramente sem dormir. Antes que eu respondesse, Leandro se virou abruptamente para a esposa. Como você sabe o que havia no escritório? Amélia travou. Foi a primeira vez, em 2 dias inteiros, que ele saiu completamente do mesmo ritmo que ela. E eu entendi com toda clareza. Aquela casa finalmente começava a obrigar o filho mais novo a lembrar que certas dívidas não passam só porque se evita falar delas. Depois daquela frase de Amélia, a sala não explodiu como as pessoas imaginam nas brigas de família.
Ninguém bateu na mesa. Ninguém gritou. Ninguém correu para me defender com aquela coragem tardia que só aparece quando já se sabe que não vai custar nada. Mas foi justamente o silêncio que veio depois que me causou mais repulsa. Porque eu conhecia bem aquele tipo de silêncio. Não era o silêncio de quem não sabe onde está o certo. Era o silêncio de quem sabe muito bem e, ainda assim, não quer ser o primeiro a tocar no que já começou a apodrecer. Uma prima de seu Álvaro pousou a xícara com força demais no pires e virou o rosto. Um tio mais velho tossiu várias vezes, não por estar doente, mas por precisar de algum ruído para tapar o desconforto. 2 sobrinhos perto da porta baixaram a cabeça para o celular, embora a tela apagada mostrasse que não liam nada. Essas reações, juntas, eram o rosto verdadeiro da família quando a última linha é atravessada. Todo mundo vê, todo mundo hesita, e essa hesitação cria o chão mais macio para a crueldade se levantar. Leandro continuou sentado. Eu olhei diretamente para o meu cunhado, não porque tivesse esquecido que Amélia era a voz da vez, mas porque eu conhecia homens como Leandro. Eles raramente empurram alguém no buraco com as próprias mãos. Ficam na beira, deixam outra pessoa fazer isso e depois dizem que não imaginaram que tudo pudesse ir tão longe. Ele não interrompeu a mulher, não a repreendeu, não mandou que se calasse em respeito ao pai. O silêncio dele era a resposta mais completa que eu precisava. Dr. Fábio foi o primeiro a romper aquela pausa. Ajustou os óculos, pousou a mão na pasta preta e disse com uma voz tão controlada que me deu náusea. Talvez seja desconfortável, mas depois de 1 ano, certas questões patrimoniais precisam ser esclarecidas. Patrimoniais. Ouvi essas palavras e quase ri. As pessoas realmente conseguem sentar debaixo da fotografia de um morto, entre flores e velas, e usar uma linguagem limpa para vestir a ganância com aparência de responsabilidade. Perguntei a Leandro devagar: "Você já sabia disso?" Ele olhou para mim, desviou os olhos por um segundo e respondeu: "A Amélia só achou que, deixando muito tempo, fica pior." Eu perguntei se você já sabia. Ele ficou em silêncio. Esse silêncio durou o suficiente para toda a sala ouvi-lo. Então disse: "A gente comentou sobre isso. Só pensamos que, depois da missa de 1 ano, as coisas deviam ficar claras." Depois da missa de 1 ano, não 1 semana depois, não 1 mês depois, naquele mesmo dia, com as flores ainda frescas, com o pano do altar ainda no lugar, com cheiro de vela no ar. Amélia endireitou ainda mais a postura. "Teresa, eu sei que isso pode soar desagradável, mas quanto mais se arrasta, pior fica. A casa é o maior bem. Leandro é o filho. Mais cedo ou mais tarde isso teria que ser conversado." De novo, filho. De novo, maior bem. Mas dessa vez, em vez de me ferir apenas com a frase, comecei a reparar em outra coisa. Desde que entrou ali, Amélia não falava só da casa. Falava de deixar tudo claro, de papéis, de não deixar complicar. Esse vocabulário não é de quem quer apenas uma fatia no imóvel, é de quem acredita que existe outra camada por trás do imóvel. Meus olhos voltaram para o armário baixo junto à parede. A gaveta de baixo continuava entreaberta por uma fresta mínima. Naquela manhã, eu a tinha fechado com as minhas mãos. Fora eu, ninguém tinha motivo para mexer naquele canto, e, se alguém mexera,
Só podia ser alguém procurando uma coisa que não se atrevia a pedir em voz alta. Olhei para Amélia. O que foi que você procurou nesta casa? Ela piscou de leve e sorriu. Desculpa, o quê? Eu perguntei o que você procurou. Você está me acusando de mexer nas suas coisas? Eu não estou acusando. Estou perguntando. O sorriso dela afinou um pouco. Você devia tomar cuidado com as suas palavras. E você também, respondi. Principalmente quando senta na casa dos outros, no dia da missa de 1 ano, para dizer que a dona da casa é só a nora. Essa frase fez algumas pessoas perto da porta se moverem. Ninguém me corrigiu quando chamei aquilo de minha casa. E isso era mais importante do que parece, porque quando a família se quebra, a primeira verdade costuma aparecer não no que é dito, mas no que ninguém tem coragem de desmentir. Dr. Fábio tentou intervir de novo. Disse que não era necessário resolver tudo naquele instante, mas que todos precisavam aceitar que o assunto não podia permanecer nebuloso para sempre. Eu me virei para ele. O senhor trouxe um advogado para a missa de 1 ano do meu sogro e agora fala em clareza embaixo da fotografia dele. Isso lhe parece normal? Ele corou. Não muito, mas o suficiente. E isso só me irritou mais, porque mostrava que ele entendia perfeitamente o quanto aquele cenário era sujo e ainda assim escolhera estar ali. Uma tia mais velha falou, com a voz cansada, que talvez fosse melhor deixar a conversa para depois, mas Amélia a cortou na mesma hora. Depois quando, tia? Quanto mais o tempo passa, mais difícil fica reconstruir os papéis, e casa não pode ficar nebulosa assim para sempre. De novo papéis, pela 3ª vez. Foi aí que eu soube que estava certa. Amélia não tinha vindo apenas para me empurrar do lugar de quem ficou. Tinha vindo porque acreditava que existia naquela casa alguma coisa além da própria casa. Eu me levantei, dei um passo para mais perto do altar e olhei para todos. Hoje é a missa de 1 ano de seu Álvaro. Quem quiser ficar para rezar, fica. Mas conversa de partilha, advogado e papéis termina aqui. Amélia também se levantou. Você não tem o direito de encerrar isso. Respondi na mesma hora. E você não tem o direito de começar isso hoje. O olhar dela mudou completamente. Nenhum traço da polidez anterior. Só o núcleo frio, paciente e irritado de alguém que foi impedido quando achava que tinha a sala inteira na mão. Tudo bem, ela disse muito devagar. Hoje eu não vou forçar, mas isso não termina aqui. Olhei diretamente para ela. Eu sei, porque você não veio aqui para lembrar dele. Quando a última pessoa saiu, a casa caiu naquele tipo de silêncio vazio que só existe depois de dias simultaneamente tristes e manchados. Fiquei sozinha na sala por um longo tempo antes de me aproximar do armário baixo junto à parede. A gaveta inferior continuava entreaberta. Puxei. Lá dentro havia panos, velas, alguns cadernos antigos e, escondido atrás do pano branco, um papel pequeno cor de marfim que eu nunca tinha visto antes. As bordas estavam amareladas. Estava dobrado em 4. Peguei-o sentindo o coração bater com força. Abri. Havia apenas uma frase, escrita com a letra dura e trêmula de seu Álvaro nos últimos meses de vida. Se falarem de sangue, antes de falarem de dívida, procure no escritório. Sentei imediatamente na cadeira mais próxima. Naquele instante, entendi com clareza. A frase, "Você é só a nora", ainda não tinha sido o golpe verdadeiro.
Tinha sido apenas a maneira de Amélia testar até onde conseguia me empurrar antes de entrar onde seu Álvaro se preparara para esse dia. Esperei escurecer completamente antes de entrar no escritório de seu Álvaro. Não porque quisesse fazer teatro de segredo, mas porque certas portas dentro de uma casa só se abrem de verdade quando os outros já pararam de circular, de chamar uns aos outros, de tentar preservar qualquer aparência de respeito. Recolhi os últimos copos, troquei outra vez a água do altar e fiquei muito tempo olhando o quintal mergulhar na escuridão. Na minha cabeça já não ecoava mais a frase de Amélia, ecoava apenas o bilhete de seu Álvaro. Se falarem de sangue antes de falarem de dívida, procure no escritório. Dívida. Essa foi a palavra que ele escolheu. Não herança, não direitos, não parte de cada um. Só isso já bastava para me mostrar que a história era muito mais funda do que o teatro armado na missa. O escritório de seu Álvaro ficava no fim do corredor, ao lado da janela que dava para o quintal. Desde que ele morreu, eu continuava limpando o cômodo regularmente, mas raramente permanecia ali por muito tempo. Não por medo, e sim porque o escritório era o lugar onde ele continuava presente com mais força. O cheiro de papel velho, madeira escura, a poltrona gasta, o abajur antigo, tudo mantinha seu Álvaro ali de um jeito difícil. Abri a porta devagar. O cômodo estava escuro e silencioso. Acendi a menor luminária da escrivaninha. Um círculo estreito de luz apareceu sobre a mesa, as gavetas e meia parede. Tudo parecia igual à última vez em que eu estivera ali para organizar os remédios dele, mas a sensação era outra. Eu já não entrava ali como quem cuida do quarto de um morto. Entrava como quem seguia um rastro deixado de propósito. Eu me lembrava de um detalhe que, no meio da humilhação daquela tarde, quase deixei escapar. Antes de me chamar de só a nora, Amélia tinha olhado 2 vezes para a porta do escritório. Na hora, pensei que fosse apenas o reflexo de alguém medindo a casa inteira. Agora não. Agora eu entendia. Ela já sentia que o escritório guardava alguma coisa. Puxei a gaveta do meio da mesa. Lá dentro havia canetas, clipes, um calendário velho, 2 envelopes vazios, óculos, contas de farmácia. Fui tirando tudo com lentidão. Não porque tivesse medo de bagunçar, mas porque, quanto mais eu tocava nas coisas de seu Álvaro, mais sentia aquela impressão estranha de que ele me observava. Esvaziei a gaveta inteira. Só então percebi, no canto mais fundo, debaixo do papel de forro já meio solto, uma pontinha de pano bege aparecendo. Puxei com cuidado. Uma pequena chave de cobre. Meu coração bateu tão forte que precisei me sentar. Então era verdade. Seu Álvaro não tinha deixado apenas um bilhete. Tinha deixado um caminho. O papel da sala era só a primeira instrução. A chave encontrada no escritório era a porta verdadeira. Levantei e olhei em volta. No escritório existiam poucos objetos mantidos no mesmo lugar havia anos. A escrivaninha, a estante, a cadeira, um armário baixo de arquivos e a imagem de São José junto à janela. Era uma estátua de madeira escura, pequena, colocada sobre um suporte preso à parede. Uma vez perguntei por que ele não a colocava no altar principal, e ele respondeu secamente: "O que mantém este cômodo quieto fica aqui." Na época eu não entendi. Agora começava então a entender. Ajoelhei diante da base da imagem e passei os dedos pela madeira. Levei alguns segundos até encontrar um sulco fino.
Introduzi a chave. A fechadura abriu, mas quando puxei o compartimento, paralisei. Não estava vazio, mas tinha sido mexido antes de mim. Lá dentro havia um caderno fino, um envelope amarelado e, no meio, uma marca limpa demais sobre a poeira. Não era a poeira deslocada pela minha mão. Era o vestígio exato de um maço de papéis que tinha ficado ali durante muito tempo e fora retirado. Sentei no chão diante da imagem, não por fraqueza, mas porque meu corpo entendeu antes da cabeça que eu tinha chegado tarde. Peguei o caderno primeiro. A primeira página trazia a letra de seu Álvaro. Não era diário. Eram anotações curtas, nomes, datas, lembretes. Folheei algumas páginas. Quanto mais lia, mais pesado ficava meu peito. O nome de Leandro aparecia várias vezes, às vezes ao lado de prazo, às vezes com banco, às vezes com atrasado outra vez. Houve uma linha que fez minhas mãos gelarem. Duarte pagou de novo. Fiquei olhando para aquilo durante muito tempo. Depois virei a página. Outra linha. Teresa não pode saber ainda. Fechei os olhos por um instante. Então seu Álvaro tinha me escondido isso. Não a história da casa em geral, mas justamente a parte que tocava Duarte, meu marido. Eu sabia que Duarte ajudava Leandro. Sabia da indenização recebida depois de um acidente no madeireiro. Sabia que aquele dinheiro tinha desaparecido depressa em coisas da casa. Mas nunca ouvi a verdade com esse nome. Agora, numa frase curta, eu entendia que Duarte não tinha apenas ajudado. Tinha salvado o irmão. Abri o envelope amarelado. Dentro havia algumas folhas, mas claramente apenas uma parte de um conjunto maior. As bordas estavam rasgadas de forma irregular, como se o resto tivesse sido arrancado às pressas. O conteúdo bastava para reconhecer uma cópia de um acordo com a assinatura de seu Álvaro, a assinatura de Leandro e a de uma testemunha. O trecho que restava mostrava que Leandro reconhecia uma dívida antiga que colocara a casa em risco de execução pelo banco, mas a parte final não estava mais lá. Entendi, na mesma hora. Alguém chegara antes de mim, não para vasculhar sem rumo, mas para levar exatamente o trecho mais perigoso. Continuei folheando o caderno. Perto do fim, encontrei uma frase que me gelou. A tocou na ponta errada e agora pensa que conhece a corda inteira. Era Amélia. Não precisava de explicação. Seu Álvaro a tinha percebido antes de morrer. Percebido que ela já tocara uma ponta do segredo. O suficiente para desconfiar. O suficiente para começar a investigar. Eu ainda estava com o caderno aberto quando o assoalho do corredor rangeu. Apaguei imediatamente o abajur. O escritório mergulhou na penumbra. Os passos não seguiram em frente. Pararam diante da porta, não bateram, não giraram a maçaneta. Ficaram ali por alguns segundos como se quem estivesse do lado de fora tentasse adivinhar o quanto eu já sabia. Depois seguiram adiante. Agora já não havia dúvida. Amélia não era a única apressada, e Leandro não era apenas o homem calado que deixava a mulher falar. Naquela casa, justamente na noite da missa de 1 ano, havia alguém vigiando até onde eu tinha conseguido chegar. Ninguém falou imediatamente depois que a fita terminou. Eu desliguei o aparelho, mas o último ruído fino parecia ainda preso no teto, nas paredes, na própria respiração pesada das pessoas à minha frente. Existem palavras que, quando saem da boca certa, não precisam ser repetidas. Elas apenas caem dentro de cada um de um modo diferente e ficam ali como metal ainda quente. Leandro foi o primeiro a abrir a boca. Não Amélia, não Fábio,
Não eu. Leandro. A voz saiu rouca, baixa, mas era uma voz real. Já não havia a velha tentativa de manter distância do que estava acontecendo. Restava apenas o cansaço de um homem que finalmente compreendeu não haver mais caminho, em volta da própria sombra. Me desculpa, ele disse. Eu não perguntei a quem o pedido se dirigia, porque eu sabia perfeitamente que uma pergunta assim só abriria espaço para Leandro voltar à névoa habitual. Desculpa a mim, a Duarte, a seu Álvaro, a si mesmo por ter vivido quase 10 anos como covarde? Talvez a todos. Talvez a ninguém, de forma inteira. Mas pela primeira vez, não era um gesto polido para interromper conflito. Era a primeira frase dele depois de ser obrigado a escutar a parte da vida que sempre contornou. Olhei para ele durante muito tempo antes de responder. Você está pedindo perdão tarde demais. Ele assentiu. Só isso. Não discutiu, não tentou se justificar. Não recorreu à velha frase de que tudo era mais complicado do que parecia. E talvez, justamente porque não acrescentou nada, a cena tenha me causado mais tristeza do que raiva. Porque às vezes, o primeiro silêncio depois de uma admissão verdadeira já não é estratégia. É apenas o sinal de que a pessoa não tem mais nada decente com que se defender. Amélia foi diferente. Ela não pediu desculpas. Também já não sorria. Ficou olhando para o aparelho, para os papéis. Depois se voltou para Leandro como se estivesse vendo um homem que nunca tinha conhecido de verdade. Eu não imaginei que ela estivesse sofrendo por Duarte ou pela dívida antiga da família. Gente como Amélia raramente sofre pela dor alheia. O que a feria era descobrir que havia se lançado sobre uma história que acreditava poder torcer com as próprias mãos, quando, na verdade, essa história já estava trancada muito antes de ela entrar. Você sabia de tudo e mesmo assim me deixou fazer aquilo ontem? Perguntou. A voz dela já não tinha o corte costumeiro. Estava mais baixa, mais pesada. E pela primeira vez ouvi ali alguma coisa próxima de humilhação verdadeira. Não a humilhação de quem foi injustiçada, mas a de quem foi colocada diante do espelho. Leandro fechou os olhos por um segundo. Eu não sabia da fita, mas sabia o suficiente para me impedir. A frase caiu limpa e Leandro não respondeu. Foi justamente esse silêncio que respondeu por ele, porque sim, ele sabia o suficiente, sabia o bastante para não permitir que ela me chamasse de só a nora, na missa de 1 ano. Sabia o bastante para não levar advogado, sabia o bastante para não deixá-la usar a palavra sangue como martelo sobre tudo o que Duarte e eu tínhamos colocado naquela casa. E mesmo assim não fez nada. Por covardia, como ele mesmo admitira. E há covardias que não matam com um golpe, mas permitem que outros matem por você. Amélia soltou uma risada muito baixa. Não era alegria, não era sarcasmo puro, era o riso rasgado de quem percebe que o palco sob os próprios pés apodreceu inteiro. Então eu fui a única pessoa naquela sala ontem que falou sem saber exatamente em cima do que estava pisando. Ouvi aquilo sem sentir pena, porque a frase só era meio verdadeira. Sim, ela não sabia tudo, mas sabia o bastante para sentir o cheiro do segredo, o bastante para desconfiar de história antiga, o bastante para mirar o escritório, as gavetas, os papéis, os gestos, as palavras soltas. E, diante disso, em vez de recuar ao perceber que tocava numa ferida aberta, escolheu avançar, acreditando que a ferida dos outros poderia virar vantagem para ela. Fábio pigarreou.
Talvez sentisse que, se a sala continuasse afundando naquele silêncio de pedra, ele já não saberia nem sob que papel ainda estava sentado ali. Eu acho, começou interrompendo a si mesmo, como se percebesse que as palavras eram leves demais. Eu acho que neste ponto já não se pode tratar isso como um conflito familiar comum. Ninguém respondeu. Ele prosseguiu muito mais cauteloso do que no dia anterior. A gravação, acordo, anotações, cópia fora da casa. Isso significa que, se a questão sair do âmbito da família, o centro deixa de ser uma partilha simples, passa a ser a origem dos recursos que salvaram o imóvel, a restituição, o direito de permanência e até a eventual ocultação deliberada. Eu sabia que ele tentava puxar tudo de volta para o terreno jurídico que dominava, para se proteger do desconforto. Mas, ao fazer isso, acabava deixando tudo ainda mais visível. Porque, quando uma história pesa o suficiente para fazer direito e moral apontarem na mesma direção, sobra pouco espaço para fingir que se tratava apenas de palavras duras. Joana foi a primeira a se levantar. Caminhou até o altar, acendeu mais uma vela, abaixou a cabeça diante da fotografia de seu Álvaro e disse baixinho: "Finalmente você resolveu falar na hora certa." Ao ouvir isso, senti os olhos queimarem, não porque tudo tivesse se resolvido, mas porque eu compreendia melhor do que ninguém o peso da palavra finalmente naquela família. Seu Álvaro falou. "Mais tarde demais", Duarte salvou. Mas em silêncio demais. Leandro reconheceu. Mais tarde demais. E eu precisava estar ali, no meio da sala, erguendo a voz de um morto para recuperar aquilo que ninguém deveria ter tentado tirar de mim enquanto ele ainda vivia. Foi só então que Amélia se virou para mim. "Eu errei na forma", disse. Mas eu não errei em perceber que havia alguma coisa nesta casa que nunca foi contada inteira. Assenti de leve. "É verdade, mas você escolheu desenterrar isso pela ganância, não pela verdade." Ela me olhou por muito tempo. Se fosse 2 dias antes, teria respondido imediatamente. Teria procurado outra frase limpa, outra lógica, qualquer coisa para continuar se sustentando. Mas agora não. Eu não sabia exatamente quantas camadas tinham se partido dentro dela. Só sabia que ela já não conseguia permanecer ereta dentro da própria narrativa. Por fim, perguntou quase num sussurro: "Se eu não tivesse dito aquela frase ontem, teria sido diferente?" Olhei diretamente para ela. "Não", respondi. "Mas você ainda poderia conservar a ilusão de que não tinha ido longe demais." A frase a fez virar o rosto, e naquele momento, pela primeira vez, desde que conheci Amélia, vi nela alguma coisa que não era raiva, nem cálculo, nem brilho. Era vazio. O vazio de alguém que acaba de entender ter atravessado uma fronteira da qual talvez ainda possa voltar em parte, mas nunca mais inteira. Voltei ao quarto sem acender nenhuma outra luz da casa. Depois de trancar a porta, permaneci muito tempo com as costas apoiadas nela, os braços ainda apertando o caderno e as folhas que restavam, como se bastasse afrouxar um pouco para tudo aquilo escapar outra vez. A casa estava tão silenciosa que eu podia ouvir a madeira estalar no corredor, as folhas do quintal e até o ritmo irregular do meu próprio coração. Há noites em que a gente não teme fantasma nem escuridão. Teme as pessoas vivas da própria casa. Teme porque sabe que, do lado de fora da porta, já houve alguém parado, escutando a maneira como você recolhia os pedaços do passado deles. Eu não consegui dormir de imediato. Escondi o caderno no fundo de uma caixa
de cobertores sob a cama, embrulhei as folhas restantes em um casaco grosso e as enfiei dentro da mala antiga de Duarte. Cheguei a trocar os lugares 2 vezes, só porque não conseguia acreditar que fazia aquilo dentro do quarto onde vivi quase 10 anos. Dizem que ladrão é quem invade a casa dos outros. Mas, naquele momento, eu entendi que há ladrões muito piores. Eles moram na família, sorriem em missas e só esperam você virar as costas para tocar no que mais teme perder. Deitei, mas não consegui fechar os olhos de verdade. Toda vez que tentava, via diante de mim a linha. Duarte pagou de novo. Depois vinha outra. Teresa não pode saber ainda. Eu não sabia o que doía mais. Doía saber que meu marido tinha carregado tanto sem me contar. Doía saber que seu Álvaro, homem que me confiou as chaves e os remédios, ainda assim guardara justamente a parte que mais me tocava. Talvez ele achasse que estava me protegendo. Mas estava errado. Verdades guardadas tempo demais não ficam leves. Apenas esperam o pior momento para explodir. Perto do amanhecer, consegui cochilar um pouco. Acordei com a campainha. No primeiro som, eu já soube quem estava do lado de fora. Amélia. Ela não esperou um segundo toque. Quando abri a porta, já estava muito perto da soleira, com a mesma bolsa preta que sempre carrega quando quer parecer uma mulher resolvendo assunto. Não vestia mais o preto da missa. Agora usava roupas claras, discretas, mas afiadas. O tipo de roupa de quem vem reivindicar espaço, não honrar um morto. A gente precisa conversar, ela disse imediatamente. Sem cumprimento, sem menção a seu Álvaro, sem vela. Só isso já mostrava que o dia anterior não tinha sido o que ela realmente queria. Ontem fora um teste. Hoje era o avanço de verdade. Eu não a convidei a entrar. Se você veio pedir desculpa pela frase de ontem, pode dizer daqui mesmo. Amélia quase sorriu. Se eu tivesse que pedir desculpa por dizer a verdade, passaria a vida me desculpando. Fiquei olhando para ela por um longo momento. Mesmo agora, ela ainda escolhia chamar de verdade a própria crueldade. Gente assim é a mais perigosa. Não a que fere sabendo que fere, mas a que transforma o próprio veneno numa espécie de sinceridade admirável. Eu não tenho nada para falar com você agora, respondi. Mas eu tenho, ela disse, abaixando um pouco a voz. E acho que você também não quer que os outros ouçam. A frase me fez enrijecer por dentro. Não por medo, mas porque saiu com o tom exato de alguém que sabe haver ali dentro uma coisa que não convém deixar chegar a muitos ouvidos. Continuei bloqueando a entrada. Então fala, Amélia me encarou. Meu sogro não confiava em você desse jeito sem motivo. E eu acho que você encontrou alguma coisa. Senti um frio subir pela espinha. Então ela não tinha vindo para discutir apenas a humilhação do dia anterior. Tinha vindo medir até onde eu tinha avançado no escritório. Mantive a voz estável. Do que você está falando? Amélia inclinou a cabeça com um meio sorriso. Você sabe do que eu estou falando. Há meses eu percebo que existe alguma coisa errada. Leandro evita certas histórias antigas. Seu Álvaro mudava quando se falava em papéis. E ontem, quando você olhou para aquele armário, eu soube que você também tinha percebido que alguma coisa não estava mais no lugar. Eu não respondi, porque qualquer resposta precipitada, naquele momento, poderia lhe entregar mais do que eu pretendia mostrar. Amélia deu meio passo adiante. Eu não sou tão burra a ponto de achar que isso é só sobre casa. Existe alguma coisa mais antiga escondida nesta família, e isso tem a ver com Duarte. Ouvir o nome do meu marido me apertou o peito. Perguntei lentamente.
Quem te disse para colocar o nome dele nisso? Amélia não respondeu de imediato. Os olhos dela passaram por cima do meu ombro para dentro da casa, como se calculasse se Leandro já devia entrar. E esse movimento me mostrou exatamente o que eu temia. Ela não viera realmente sozinha. Talvez ele estivesse no carro, talvez do lado do portão. Por fim, ela respondeu: ninguém precisa dizer. Basta ver na cara que todos fazem quando Duarte e Leandro aparecem na mesma frase. Eu sabia que ela mentia pela metade. Talvez ela realmente tivesse deduzido muita coisa. Mas para estar ali naquela manhã com aquele olhar, precisava saber mais do que isso. O que você quer? Perguntei. Amélia respondeu sem rodeios. Eu quero saber o que seu Álvaro deixou. E quero saber por que tudo nesta casa sempre acaba voltando para você quando você... Ela fez uma pausa. Você não é sangue. Olhei para ela por um longo tempo antes de dizer: não sou sangue. Mas fui eu quem ficou aqui quando ele sofreu mais. Fui eu quem ficou quando Duarte morreu. Fui eu quem ficou quando esta casa ainda precisava de alguém para impedir que apodrecesse por dentro. Você chegou tarde demais e acha que sangue é a única coisa que pesa. O rosto dela esfriou completamente. Não porque eu a tivesse ofendido, mas porque eu tocara justamente no que ela mais detestava: a existência de coisas que não podem ser medidas em papel e, ainda assim, pesam mais do que papel. Ela mudou o tom. Você pode se fazer de emocionada o quanto quiser. Eu não acredito que seu Álvaro deixaria alguma coisa para você que não tivesse relação com a parte de Leandro. Então você sabe que realmente existe alguma coisa, eu disse na hora. Amélia vacilou muito pouco. Depois sorriu de leve. Eu não disse isso. Mas você voltou aqui de manhã cedo exatamente para perguntar. Então ela me olhou nos olhos e perguntou de forma crua: você entrou no escritório ontem à noite, não entrou? Eu não respondi. Perguntei de volta: quem ficou parado na porta do escritório ontem à noite? Dessa vez foi Amélia quem silenciou. Só por um segundo, mas foi o bastante. Ela piscou e sorriu sem humor. Você está dormindo mal e imaginando coisas. Olhei para ela praticamente certa de que a pessoa do corredor tinha sido ela mesma, ou alguém que lhe contara o suficiente para que agora formulasse aquela pergunta com tanta precisão. Foi nesse instante que o telefone dela vibrou. Ela olhou a tela e desligou imediatamente, mas eu ainda consegui ver o nome: Leandro. Então era isso. Leandro estava muito perto. E, exatamente como no dia anterior, a esposa vinha primeiro medir o terreno um maimão. Dentro dos seus meu mais uma alma sem meia. Dei um passo para trás, não para deixá-la entrar, mas para fechar a porta. Diz ao Leandro, eu falei, que se ele quer saber o que o pai deixou, devia ter se lembrado de ser filho ontem, antes de se lembrar de ser herdeiro. E fechei a porta na cara dela. Naquele instante, entendi outra coisa ainda mais assustadora do que o que eu encontrara no escritório. A parte do acordo que faltava talvez não fosse a única coisa que eles já tinham tocado.
E se Amélia estava confiante o bastante para voltar de manhã cedo perguntando diretamente sobre o escritório e sobre Duarte, então o que meu sogro deixara para trás já não era apenas segredo. Era algo que eles vinham procurando desde antes da morte dele.